As mulheres vítimas de violência encontrarão mais espaços e melhor acolhida quando procurarem a polícia para registrar boletim de ocorrência por algum tipo de agressão. Essa nova realidade surge com a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sancionar a lei que prevê o funcionamento 24 horas de delegacias de defesa da mulher. O texto, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União, é oriundo de um projeto de lei de autoria do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, e estabelece que as delegacias especializadas de atendimento à mulher deverão funcionar 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados, e que nesses locais o atendimento deve ser feito em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. A lei estabelece ainda que na cidade onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. O texto disciplina também, jornalista Beto Almeida, que os policiais passem por treinamento para a acolhida das vítimas de maneira eficaz e humanitária. Uma boa notícia, Beto Almeida, que nasce a partir da decisão do Congresso Nacional de priorizar no mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, a aprovação de medidas, de projetos de lei e propostas que garantissem e que garantam mais condições para as mulheres vítimas da violência. E essa medida sobre as delegacias permite que as mulheres, ao se sentirem ameaçadas ou se sentirem agredidas, busquem uma delegacia e encontrem o apoio devido para fazer o registro, para fazer o boletim de ocorrência contra os autores das agressões. Uma medida que significa avanço. Sem dúvida, Luciano, é um avanço mesmo, inclusive porque a gente já está mais do que provado que onde há espaços para as mulheres se sentirem seguras e ir em busca de seus direitos, reclamar inclusive das agressões de que são vítimas, elas se sentem mais estimuladas a isso. E ter o funcionamento ininterrupto das delegacias das mulheres 7 dias por semana, do jeito que deveria funcionar e deve funcionar uma delegacia como qualquer outra, é mais um ponto que indica que as mulheres precisam ter esse apoio formal, porque não basta ter uma delegacia ou uma delegacia normal e uma salinha para receber especificamente as denúncias de violências de que as mulheres são vítimas. É preciso que essa delegacia funcione como uma estrutura, inclusive, de apoio, com mulheres que recebam as vítimas, que cheguem, que ela consiga encontrar um ambiente, Luciano, em que se sinta estimulada para isso. Então, na realidade, é mais um avanço. Eu acho que essa luta das mulheres, a gente vê assim, parece que a gente está enxugando gelo. Nós temos a Lei Maria da Penha, que foi um avanço enorme. Depois nós vemos toda a estrutura, casas da mulher sendo espalhadas por todo o Brasil. E, de repente, você diz assim, puxa, por que a gente vê tanto casos ainda sendo denunciados de mulheres vítimas? É exatamente por isso, porque abriu-se, rasgou-se o véu, tirou-se exatamente uma manta que cobria essa vergonha, essa mancha que é da violência contra a mulher. Na medida em que se cria estruturas, isso dá mais transparência. E é exatamente esses casos aumentam, não porque eles não existissem, mas é porque eles estavam encobertos. E agora existe uma estrutura de apoio que faz com que essas mulheres se sintam encorajadas para denunciar. Se sintam encorajadas, Beto Almeida, e também desinibidas para fazer a denúncia quando necessário, quando chega aquele momento que a mulher precisa ir a uma delegacia. E nada melhor do que essa mulher que já vem abalada fisicamente, psicologicamente, às vezes financeiramente, ser abraçada, ser acolhida por alguém que a compreenda. Os relatos mostram que muitas vezes mulheres que são agredidas e que vão a delegacias acabam passando por situações vexatórias de constrangimento ou são inibidas de falar porque do outro lado está um homem a atendê-la e a dizer o seguinte, nas expressões ou na expressão facial, tentar desmerecer, tentar descredenciar, tentar desautorizar aquele tipo de denúncia. Então, essa medida que consta na lei, o funcionamento da delegacia durante as 24 horas do dia, feriados, final de semana, é importante, é um avanço e mais do que isso, que as mulheres sejam atendidas também por profissionais, por mulheres dentro de cada delegacia. Isso é importante. Você tem aí, Beto Almeida, tenta com esse projeto de lei, com essa lei que precisa ser cobrada também a sua execução,
tenta neutralizar essa situação de constrangimento que as mulheres vítimas da violência sofrem quando são atendidas em delegacias por homens, por policiais. Claro que isso não é regra geral. Ora, o que acontece? Que as delegacias da mulher, normalmente elas não funcionam à noite nem nos fins de semana. Imagina uma mulher ser agredida, sofrer uma agressão numa sexta-feira à noite, ela vai ter que aguardar a segunda-feira para finalmente fazer o registro dessa denúncia? Nesse intervalo de 48 horas, Beto, pode Muita acontecer coisa o pode pior. acontecer. Pode acontecer mais violência, pode acontecer a ameaça e a inibição para essa mulher fazer um boletim de ocorrência. Então, o avanço nessa medida está justamente nesse imediatismo, na circunstância, na hora que acontece o fato, ou antes de acontecer. É importante ainda que antes de acontecer, quando a mulher se sinta ameaçada, já faça essa denúncia. Tem outra também, Beto Almeida, outro projeto sancionado nessa mesma área que estabelece medidas para inibir o assédio sexual nas repartições públicas de todo o país. Luzendo de Oliveira, eu pensei que você ia chamar a matéria, perdão. Olha, essa questão da outra matéria, que é em relação ao assédio, né, às mulheres nas repartições públicas, ela tem também o outro mérito, inclusive, de tratar, de dar igualdade, por exemplo, nas relações entre gêneros dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, ocorre. A gente sabe que isso também ocorre, que a questão do assédio, ele costuma ser muito, às vezes, até dissimulado. Agora, eu às vezes vejo assim uma coisa que tem que ser tratada com muita seriedade e principalmente com muita responsabilidade. Porque para a gente também não criar um ambiente de divisão entre gêneros, entre homens e mulheres. Porque senão a gente vai chegar ao ponto de não querer nem pegar um elevador com uma mulher dentro. Entendeu? Beto Almeida, essa lei sancionada também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual nas repartições públicas. O texto disciplina capacitação de profissionais, produção de campanhas educativas e criação de ações e estratégias para a prevenção e enfrentamento do assédio sexual e define outras diretrizes no combate a esse tipo de crime. É bom definir realmente o que é assédio, né? Ou seja, Beto Almeida, as campanhas educativas serão uma das marcas disciplinadas nessa lei como prevenção ao assédio sexual que acontece muitas vezes no ambiente de trabalho.